Os grandes produtos deste século não serão sapatos, roupas, carros ou armas. Um grande produto do século XXI serão corpos e mentes. Eu acredito que estamos caminhando na direção da evolução do Homo sapiens para deuses. Os próximos grandes projetos da humanidade serão superar a idade, a morte e encontrar o segredo para a felicidade. E, basicamente, evoluir os humanos a deuses. Vem daí o título Homo Deus, Homem-Deus. E isso não é simplesmente uma metáfora. É em um sentido literal mesmo. Por milhares de anos, os humanos imaginaram deuses de uma maneira específica. Atribuíram a esses deuses habilidades e qualidades de deuses. Estamos aqui em uma igreja e seus muros estão cheios dessas descrições daquilo que Deus pode fazer. E agora nós estamos, de verdade, na empreitada de conquistar essas habilidades divinas para nós. Seja na questão de superar a morte, ganhando a imortalidade, ou mesmo ganhando a habilidade de criar e projetar a vida de acordo com a nossa vontade. Na Bíblia, no livro de Gênesis, a primeira coisa que Deus faz basicamente é criar animais e plantas e humanos de acordo com a sua vontade. E nós agora estamos tentando ganhar essa habilidade divina. Muito provavelmente, o principal produto do século XXI, o produto mais importante na economia humana, não será apenas veículos ou roupas, alimentos e armas. Os principais produtos serão corpos, cérebros e mentes. E, de certa forma, nós estamos indo até mais além daquilo que os deuses das religiões conseguem fazer. Porque esses deuses, como Jeová da Bíblia, só podem criar seres orgânicos. Se você é um criacionista e olha para o mundo e vê todos esses animais, plantas, são todas coisas orgânicas. Mas nós humanos faremos ainda melhor do que isso. Essa historinha aí de Jesus ser o Filho de Deus e ressuscitar dos mortos é fake news. Não precisamos esperar Jesus Cristo voltar à Terra para superarmos a morte. Um punhado de nerds num laboratório pode fazer isso. Nós teremos a possibilidade de evoluir os seres humanos para super-humanas. Nós abandonaremos essa história de deuses e tornaremos a nós mesmos deuses. Nós mesmos teremos habilidades divinas. Vamos começar com aquilo que está escrito no banner de entrada do próprio site do Harari. Veja só o que está escrito ali. A história teve início quando os humanos inventaram deuses e vai terminar quando os humanos tornarem-se deuses. Segundo ele, nós vamos nos tornar deuses. Você já ouviu isso na Bíblia? Não foi o próprio Satanás que disse que subiria à posição de criador? E conforme vimos nos outros episódios, ele está criando essa coisa do metaverso, robôs sociais, contrafações tecnológicas que procuram imitar e substituir os humanos. Assim, ele espera conseguir aquilo que sempre quis, tornar-se o criador, não de seres biológicos, mas de máquinas. Ele já tem feito isso há décadas com as interfaces digitais, o vício em videogames e em mídias sociais. Ele deseja tornar-se uma contrafação do Criador. E lá no Jardim do Éden, ele disse a Eva que ela seria como Deus. Satanás diz que nós podemos nos tornar deuses, e é a mesma coisa que o Harari está dizendo. Veja, é verdade que os seres humanos inventaram um monte de deuses pagãos, mas nós nunca inventamos o Criador. Ora, o que teria nos criado nesse caso? Apenas o Criador criou todas as coisas. A Bíblia nos apresenta um cenário maravilhoso, um cenário teológico, filosófico, da origem da matéria e da energia. As coisas não criaram-se a si mesmas, mas o Criador fez tudo com o seu poder. Portanto, essa declaração do Harari está completamente errada. Ele tem a ousadia de dizer que nós nos tornaremos deuses. Mas o que seriam esses deuses, de acordo com ele? Seria um tipo de humano 2.0, a humanidade fundida com a mídia. E essa fusão já começou.
Os noticiários já têm reportado que os cientistas estão trabalhando para criar humanos ciborgues com superinteligência. A ideia é potencializar os nossos cérebros. Nos tornaremos ciborgues superinteligentes. A DARPA já vem trabalhando nisso. Para quem não sabe, a DARPA é uma agência de pesquisa científica militar dos Estados Unidos. E eles já investiram 65 milhões de dólares para conectar os cérebros humanos a dispositivos digitais. Veja esse artigo no jornal. Implantes de inteligência artificial permitirá que, em 20 anos, controlemos os nossos lares por pensamento. E, é claro, você também tem o Fórum Econômico Mundial, não é? Os arautos da tecnocracia. Segundo eles, a tecnologia aumentada mudará a nossa maneira de viver. Segundo eles, a tecnologia de realidade aumentada tem a capacidade de transformar os indivíduos e toda a sociedade. O artigo fala sobre as crianças desenvolverem elas mesmas verdadeiros superpoderes. Essa expectativa pode parecer inalcançável, mas já estamos fazendo os primeiros passos no sentido de uma sociedade aumentada, entre aspas. As feiras de tecnologia já exibem muitos avanços nesse sentido. Hoje, o seu próprio celular já dá informação a respeito da sua condição física em tempo real, ou mesmo te dá as últimas informações a respeito das tendências. Esse aumento pode ser definido como a extensão da reabilitação, na qual dispositivos tecnológicos como óculos, implantes oculares e prostéticos podem ajudar a recuperar uma função perdida. Mas estas coisas também podem ser implantadas em indivíduos completamente saudáveis. Óculos noturnos, exoesqueletos e interfaces de computador no cérebro se tornarão realidade. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte: olha, já que implantes oculares e óculos já fazem parte da realidade, por que não colocar chips em nossos próprios cérebros e permitir que toda essa tecnologia se funda conosco? Isso realmente seria um grande salto na questão da interação da tecnologia com os humanos. Eles querem fundir a humanidade com a máquina. Afinal, segundo eles, nós já usamos óculos, e isso tudo seria apenas um próximo passo. Bem, se você acompanha os nossos programas, você já sabe o impacto negativo que tecnologias como o smartphone têm em nossa vida. Mas não para por aí. A coisa vai ainda mais longe. Segundo eles, o smartphone tem os seus dias contados. Veja o que disse o presidente da Nokia no Fórum Econômico Mundial. Muito bem, temos apenas 1 minuto, sejam rápidos. Eu quero perguntar, quando vocês acham que a gente vai evoluir das telas para alguma outra coisa, uma vez que a tecnologia já avançou tanto? Muito bem, 50 segundos, quem vai responder? Em primeiro lugar, eu queria dizer que essa transição certamente vai acontecer. Nós sabemos que o 6G vai chegar por volta de 2030, e eu diria que por volta desse ano, definitivamente, o smartphone como conhecemos hoje não será a melhor interface. Ela não será a mais comum. Haverá muitas coisas colocadas diretamente em nossos corpos. E uma das declarações mais importantes que fizemos em nossa recente conferência de desenvolvedores é que acreditamos que a maior vantagem da realidade aumentada é a de resolver problemas aqui na Terra. Nós usaremos óculos que traduzirão conforme você fala. Isso está muito próximo. Os hologramas terão grande qualidade na era do 6G. Na verdade, eu já vi demonstrações de hologramas acontecendo mesmo com o 5G. Isso já existe hoje, mas com a próxima tecnologia, provavelmente teremos um encontro como esse aqui, de maneira virtual. Segundo eles, até 2030, os celulares serão coisa do passado. No futuro, será tudo por meio de óculos ou mesmo implantes em nosso corpo. Veja só o que disse o Klaus Schwab. Em 10 anos, nós teremos implantes em nossos cérebros e podemos imediatamente sentir o que o outro sente, porque todos vocês terão implantes. Eu posso medir as suas ondas cerebrais e imediatamente dizer como as pessoas estão reagindo, ou eu posso sentir como as pessoas estão reagindo às suas respostas. Veja só o que diz essa publicação feita por uma escola fundamental. Em 10 anos, nós imaginamos que a educação na Preston West Primary passará por desenvolvimento. Tudo bem, isso é normal, até aí nada demais. Haverá avanços tecnológicos para professores e estudantes. Grande parte do ensino será por meio de telas, mas não é só isso, veja só.
Haverá microchips no cérebro dos estudantes para promover a inteligência e a memória. Ah, por isso daí você não esperava, né? Eles pretendem colocar microchips no cérebro dos estudantes dentro de 10 anos para promover a inteligência deles. Em outras palavras, para terceirizar a inteligência dos estudantes. Eles querem mesclar aquilo que era conhecido como inteligência humana a um outro tipo de inteligência externa. Inteligência artificial que lê as mentes, transforma pensamentos em palavras utilizando um implante cerebral. O Mark Zuckerberg quer que o Facebook construa uma máquina de ler pensamentos. Uma vez que descubram como ler a mente, eles são capazes de manipulá-la. Uma vez que entendam como a informação passa por lá, podem fazer engenharia em cima disso. A pessoa que previu tudo isso antes que acontecesse, e você provavelmente já ouviu falar dele em alguns dos nossos seminários e em outros lugares também, é Ray Kurzweil. Nós mostraremos um clipe a respeito dele ao longo desse programa, mas ele falava a respeito dessas coisas em 2016, 2017. Ele é um antigo executivo da Google e disse que, em torno de 2030, os cérebros humanos serão capazes de conectarem-se à internet. Nossos cérebros serão capazes de enviar e-mails diretamente, através dos nossos pensamentos mesmo. Nanorobôs circulariam em nossa corrente sanguínea e nos capilares de nossos cérebros, atuando como se fosse uma extensão dele. Isso é o que ele chama de pensamento não biológico. Parece uma contradição, não é mesmo? Será que o pensamento, quando não é mais realizado por nosso órgão biológico, ainda pode ser chamado de pensamento? Se aquilo que pensa em meu cérebro é uma tecnologia não biológica, então não é só mais o meu pensamento. Nós já falamos a respeito disso em um outro seminário. Elon Musk se referiu a isso como um laço neural, que dá ao cérebro uma nova camada eletrônica, que trabalha junto à inteligência artificial, nos permitindo ter acesso online a informações. Mas não é só isso, nós seremos capazes de ter novos sentidos corporais. Lembre-se que essas tecnologias nos levam além daquilo que Deus idealizou para nós. Niels Clark, um especialista em videogames, diz que essas coisas inflam e expandem a nossa consciência. E veja, nós só estamos falando de videogames aqui. Essa tecnologia nova é um outro patamar. Seremos capazes de fazer download de novas habilidades. A DARPA está planejando hackear o cérebro humano para que possamos fazer upload ou download de habilidades. Poderemos compartilhar habilidades com os outros. Haverá uma mescla do cérebro humano a essa tecnologia. E em 2013, o Harari já estava falando dessas coisas, ao mesmo tempo em que o Kurzweil. Veja o que ele disse naquela época. O que está em jogo é evoluir as nossas habilidades cognitivas e emocionais. Então, é improvável que essas objeções éticas e políticas consigam impedir para sempre a pesquisa nessa direção. Esse é o primeiro método pelo qual os Homo sapiens evoluirão muito em breve para algo totalmente diferente. Algo fantástico chamado engenharia biológica. Outra maneira de se evoluir os humanos é através da engenharia de ciborgues. Ciborgues são seres que unem as partes orgânicas e inorgânicas, assim como um humano com braços biônicos. Em certo sentido, todas nós somos ciborgues nos dias de hoje, uma vez que nossos sentidos naturais e funções são suplementados e melhorados por dispositivos, como óculos e marca-passos e até computadores. Os computadores estão fazendo cada vez mais tarefas para nós, por meio de nossos cérebros orgânicos. É provável que comecemos a ter dispositivos inorgânicos conectados diretamente aos nossos cérebros e sistemas nervosos. Dispositivos que serão inseparáveis de nós e que mudarão nossas habilidades, desejos, personalidades e identidades. Jesse é um eletricista americano que perdeu os 2 braços até o seu ombro em 2001 num acidente. Cláudia perdeu um braço em um acidente de motocicleta. Ambos, hoje em dia, utilizam braços biônicos. A maravilha desses braços biônicos
é que eles são operados apenas pelo pensamento. Sistemas neurais chegando do cérebro são traduzidos por microcomputadores muito pequenos na forma de comandos elétricos e, de acordo com esses comandos, os braços se movem. Imagine só se interfaces diretas ligassem os nossos cérebros diretamente à internet para que você pudesse navegar por ela apenas com a sua consciência. Ou então, para ligar diretamente vários cérebros ao mesmo computador e, dessa forma, ligá-los todos ao mesmo tempo em um tipo de internet cerebral. Se o cérebro puder ter acesso direto a bancos de dados coletivos, a memórias coletivas, neste cenário, um ciborgue poderia, por exemplo, puxar memórias de outra pessoa, não apenas para ouvir falar dessas memórias, mas para lê-las como no livro. Não para imaginar como aquela pessoa se sentiu, mas para diretamente sentir o que ela sentiu, como se ele mesmo estivesse lá. O que acontecerá com conceitos como identidade de gênero quando mentes tornam-se coletivas e um homem puder sentir as memórias de uma mulher? Ninguém tem a resposta a essas perguntas complicadas. Existe a possibilidade de se criar seres completamente não orgânicos, sem nenhuma parte orgânica. Teremos à nossa disposição a habilidade de ler os pensamentos na mente de uma outra pessoa diretamente, queira ela ou não. Pense no que a polícia poderia fazer com uma invenção maravilhosa dessas. Uma interface de computador cerebral de 2 vias, que permitirá a computadores lerem os sinais elétricos do cérebro humano, enquanto, simultaneamente, transmite sinais que o cérebro pode ler, interpretar e compreender. Não, obrigado, meu amigo. Eu prefiro continuar sendo um humano. Eu não preciso de uma atualização e dessa mente coletiva que ele falou aí. A individualidade é importante. Você consegue ver tantos perigos nisso aí que ele falou. Isso aí é o fim da consciência individual humana. E sim, nós estamos interconectados, mas por meio da escolha, e não pelo meio da assimilação em grupo. Eu tenho quase certeza de que todos vocês que estão assistindo esse programa não têm grande interesse em fazer parte dessa mente de grupo que ele menciona. E eu concordo com você, eu prefiro continuar sendo um humano, do jeito que Deus criou. Por outro lado, eles estão falando que a humanidade precisa melhorar, o hardware dela precisa de uma atualização. Aliás, você percebeu que no início do vídeo, atrás dele tinha a imagem de um casal feliz, com todas essas faces humanas felizes. Por que você acha que ele começou exibindo essas imagens? O objetivo por trás disso é óbvio. Ele usou essas imagens como uma máscara para apresentar de maneira palatável uma agenda anti-humana. Não se trata apenas de braços biônicos para ajudar pessoas incapacitadas. Não, vai muito mais do que isso. É sobre mudar a sua identidade. Ele quer mudar a sua personalidade por meio de um download. Parece loucura, mas é o que eles estão dizendo. Segundo eles, será a evolução da espécie humana. Bem, para eles que não creem em Deus, faz todo o sentido do mundo. Especialistas acreditam que super-humanos, chamados de Homo Optimus, serão capazes de falar com máquinas e serão digitalmente imortais até 2050. E é curioso que não é apenas o Harari que está falando sobre isso. O próprio Klaus Schwab já tem tocado nesse assunto quando fala a respeito da quarta revolução industrial. Uma das características da quarta revolução industrial é que ela não muda o que estamos fazendo, mas ela muda a nós. As primeiras revoluções industriais mudaram a tecnologia e a nossa maneira de interagir com elas, seja pelo vapor, eletricidade, internet. E, aliás, essa última já mudou um pouco o ser humano. Mas, segundo ele, dessa vez, vai mudar a humanidade literalmente. Veja, a Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Agora, veja só. Segundo o Elon Musk, a nossa única esperança entre essa batalha da inteligência artificial e a humanidade é nos mesclarmos com ela para tentarmos controlá-la.
Segundo ele, isso tudo é uma grande mescla, uma fusão. E essa fusão já começou. Nós tocamos os nossos celulares cerca de 2.617 vezes por dia. Nós quase que já somos um com o nosso celular. É uma extensão de nosso corpo. Eu terceirizo para ele minha memória, meu pensamento, ou aquilo que é importante para mim, aquilo que faz parte de mim, está tudo ali. Sendo assim, nós já nos fundimos com a máquina, pelo menos mentalmente, pois estamos colocando as funções do nosso cérebro nesse dispositivo externo. Agora, para evoluirmos para essa próxima fusão, segundo eles, não seria muito difícil, porque já está acontecendo, essa transição já está acontecendo. Hoje pode parecer ridículo que ninguém faria tal coisa, mas se você apresentasse o que está acontecendo hoje a uma pessoa há 20 anos atrás, ela também acharia a realidade atual impossível. A era do distanciamento social teria deixado as pessoas de 20 anos atrás perplexas. Então nós estamos caminhando para essa direção aí. Muitas pessoas já acham que os smartphones são mais importantes que as pessoas. Então, esse progresso tecnológico parece ser uma lei da natureza, parece que será algo inevitável. Se ele de fato for inventável, ele será criado. Acho que devíamos ter nos perguntado isso antes de criar a bomba de hidrogênio, certo? Então não espere até alguém começar a perguntar, peraí, talvez a gente não devesse fazer isso. Talvez não deveríamos interconectar por meio de hardware todos os cérebros humanos. Talvez toda essa engenharia social, ou melhor, toda essa engenharia digital do DNA, essa amalgamação e todas essas coisas estranhas futuristas que estão fazendo em laboratórios como o CERN, talvez essas coisas possam sair do controle e tornarem-se um perigo à vida humana. Eu penso que seria importante considerarmos essa questão e que esse é verdadeiramente um risco. Mas eles não vão parar, eles vão avançar com essa tecnologia até a beira do abismo. Mas temos a escolha. Agora, nós ainda podemos escolher aquilo que queremos ou não. Assim como você fez agora, quando o Harari explicou todas aquelas coisas e você pensou consigo mesmo, não, obrigado, eu vou continuar sendo humano. Então a grande pergunta é, aonde estabelecer o limite para essa tecnologia toda? Como cristãos, a nossa preocupação sempre tem sido não consumir certos tipos de conteúdo, mas a questão é que agora a própria tecnologia em si pode ser o limite. Isso tudo que está vindo levanta seríssimas questões filosóficas, como, por exemplo, o que é ser um humano? Quando os luditas passaram a destruir as máquinas por não quererem a Revolução Industrial, ou mesmo a comunidade Amish dizendo não ao motor de combustão interna, eles traçaram um limite de acordo com as suas convicções. Eles não queriam essa tecnologia na vida deles. Veja, eu não estou defendendo a destruição de nada. Eu não estou defendendo nenhuma atitude criminosa e muito menos nenhum tipo de exagero. Os Amish, por exemplo, pode ser mesmo que eles tenham exagerado em certos tipos de coisas, principalmente em relação ao uso da eletricidade, mas o que eu estou me referindo aqui é a essa questão de você traçar um limite, dizer não a fim de seguir a sua convicção e consciência. É nisso que eles são um exemplo. Os Amish, por exemplo, podemos não ter as mesmas convicções que eles, mas, ao mesmo tempo, essa questão de aceitar ou não uma nova tecnologia, nós teremos que enfrentar. E, se não tomarmos a atitude correta, começará o suicídio da alma humana, o fim da consciência individual, o fim daquilo que foi feito à imagem de Deus. Talvez uma questão como essa realmente seja um sinal do fim da história desse mundo. Mas agora vai uma boa notícia. Ao olharmos os indicadores proféticos para sabermos se a volta de Jesus está próxima, e veja, quando eu digo próxima, eu não estou marcando nenhuma data, ok? Só estou dizendo que ela aparentemente está muito próxima. Bem, eis aqui mais um indicador disso. Porque se Deus está permitindo que a história realmente chegue nesse ponto, porque sabemos pela profecia que as decisões são feitas individualmente. Decisões não são feitas de maneira coletiva, conduzidas por um hardware. Não, cada ser humano tem que decidir individualmente se aceita Deus ou não. Então eu me pergunto, quão longe irá essa contrafação?
Ok, vamos para outra mentira. Você não morrerá. Porque a morte pode não ser o fim de tudo no futuro. É o que diz um artigo da NBC. Os transhumanistas imaginam vários caminhos possíveis para a imortalidade. Isso aqui é do artigo Wall Street Journal, ok? Nanorobôs poderiam viver dentro de nós e constantemente reparar as nossas células. Isso estenderia dramaticamente a nossa vida. Poderia atrasar muito o envelhecimento. A engenharia genética poderia eliminar os mecanismos que nos fazem envelhecer. Segundo eles, essas tecnologias nos fariam viver muito, muito mais. Essas tecnologias ainda não existem, mas os transhumanistas acreditam que poderão dominá-las antes do que a maioria das pessoas imagina. Muito bem. Então, segundo eles, essas novas tecnologias poderão aumentar drasticamente a nossa expectativa de vida. Elas poderão melhorar o ser humano. Mas existe uma ramificação do transhumanismo que visa acabar com a humanidade. E veja, esse título não é inventado não, é o que eles realmente acreditam. Eles acreditam que a vida eterna pode ser atingida por meio da tecnologia. A imortalidade será possível por meio da tecnologia avançada. Vamos dar uma lida. A esperança é que nós não apenas usemos os computadores, mas nos tornemos computadores. Então, a ideia não é apenas reparar nossas células por meio de nanorobôs, mas nos tornarmos computadores. Hoje, os cientistas cognitivos comparam frequentemente o cérebro ao hardware e a mente ao software. Mas um programa de software é apenas informação. Ou seja, eles estão reduzindo a mente humana a mera informação. É assim que eles pensam. Mas a verdade é que a mente humana é muito mais do que mera informação. Ela é transcendental, espiritual, ela tem convicções e crenças e lealdade e amor. Essas coisas estão na mente, não no coração. O coração é apenas uma metáfora para a mente. Mas a questão é que eles reduzem de maneira muito simplória a mente do ser humano. De acordo com eles, não há razão para que a informação da consciência fique limitada aos neurônios. Não soa estranho para você isso daí? Para eles, a informação da consciência pode ser codificada em outra coisa além dos neurônios. E o que seria isso? Seria computadores, chips, a internet, a nuvem. A sua consciência pode ser codificada para uma interface de computador. Esse é o sonho dos transhumanistas. Eles fazem um esforço ambicioso nessa direção. Eles querem mapear os caminhos neurais que comandam as funções cerebrais. E se esses caminhos puderem ser completamente mapeados e traduzidos em zeros e uns, esses dados poderiam ser salvos em um computador e assim viver eternamente. Eles chamam isso de upload da sua consciência. Gente, essa frase é ridícula. Isso porque a consciência humana só pode existir dentro dos confins cerebrais dessa máquina biológica criada por Deus. Mas eles dizem que tudo que somos é um monte de dados. Cada sentimento, cada pensamento, cada experiência, cada memória, cada traço de personalidade. Se pudermos decodificar essas coisas, nós podemos transferi-la para uma máquina. E dessa forma, a sua consciência não morreria. E veja, esse termo é filosófico. Isso tem implicações religiosas. Você não pode simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V na consciência do ser humano. Você pode até fazer alguma coisa semelhante, mas nunca será coisa verdadeira. Esse artigo aqui pergunta: realmente hologramas, robôs e realidade virtual poderiam nos fazer existir perpetuamente? Interessante eles terem usado esse termo. Se optarmos por isso ou não, é uma história diferente. Veja, essa tecnologia não te faz existir perpetuamente. Por exemplo, se você assistir ao vídeo de alguém que já morreu, aquela pessoa ali na sua televisão não está existindo perpetuamente. Aquilo é apenas uma imagem, uma reprodução daquilo que foi feito naquele dia. Mas suponha que você consiga realmente pegar todos os dados da pessoa, a voz dela, a expressão facial, suas empatias e emoções, e puder compilar isso em não apenas um vídeo, mas em uma personificação completa. De acordo com eles, isso seria viver para sempre. A questão é, nós queremos isso para nós? Alguns atores de Hollywood já estão deixando testamentos hoje em dia, autorizando ou não que a indústria de cinema produza materiais com eles no futuro.
Hoje, no cinema, já é possível fazer essas reproduções perfeitas da imagem do ator. Então, voltando para Harari, segundo ele, nós viveremos para sempre por meio dessa tecnologia. Nosso cérebro se mesclaria com essa tecnologia externa a nós, e isso poderia nos dar a habilidade de transcender além do nosso tempo. Mas isso não passa de uma contrafação daquilo que a serpente prometeu a Eva no jardim. Tudo aquilo que as antigas religiões prometem. Felicidade, justiça e até mesmo vida eterna. Mas aqui na Terra, com a ajuda da tecnologia, e não após a morte, com a ajuda de alguma coisa sobrenatural. A tecnologia é muito previsível. É muito fácil prever em que ano as coisas já estarão acontecendo. Já estamos vendo conexões primitivas ao sistema nervoso em algumas pessoas que tiveram seus membros arrancados por acidentes, por exemplo, e que hoje utilizam membros robóticos. Então é perfeitamente possível prever que em pouco tempo nós estaremos fazendo implantes cerebrais. Haverá um sistema de rede neural e outras coisas desse tipo. Nós estamos vendo o progresso e sabemos em que direção ele está caminhando. Podemos estimar com precisão em quanto tempo certas coisas ficarão prontas. A razão pela qual eu não faço previsão de coisas que ficarão prontas daqui a 50 anos é porque quando você vai tão longe assim, já estaríamos falando de tecnologia associada à imortalidade, coisas que parecem ficção científica. As coisas estão caminhando muito rápido. Eu acredito que dentro de 50 anos, após a morte de alguém, você vai poder simplesmente fazer o download da mente dela em um computador. Dentro de apenas 20 anos, por exemplo, você vai poder conectar o seu sistema nervoso a um computador e ter novas sensações. Isso é muito fácil de se fazer. Em 2050, o termo cabeça nas nuvens pode significar algo totalmente diferente. O futurista Dr. Ian Pearson escreveu em um blog explicando como as nossas mentes poderiam ser armazenadas na nuvem. Isso significa que os humanos poderiam ser capazes de viver após a morte de seu corpo como um androide. No blog, ele explica como, através dessa tecnologia, nossa mente simplesmente cresceria na plataforma sem empecilhos. Um dia o seu corpo morre e seu cérebro para. Mas isso não seria um problema, porque 99% de sua mente ainda estaria rodando em uma nuvem na internet. Mas ele alerta que essa tecnologia levanta muitas preocupações. As empresas que hospedam essas mentes poderiam escravizar trabalhadores. Elas poderiam, teoricamente, ter o poder de possuir mentes e usá-las para seu próprio benefício. Você teve a oportunidade de ouvir algumas ideias diferentes sobre essa questão. O Harari chama isso de vida eterna. O Ian Peterson chama de imortalidade digital. Agora vejamos o que diz Ray Kurzweil. Sou Ray Kurzweil, inventor, autor e futurista. Eu te convido ao New Summit, ao Futuro Global 2045, que será um congresso fabuloso, onde exploraremos o nosso brilhante futuro. Nos tornaremos cada vez mais não biológicos, até um ponto em que a parte mais importante de nosso corpo será não biológica e a biológica nem tão importante assim. As partes de nosso corpo não biológicas serão tão poderosas que suplantarão as nossas partes biológicas. Se estas se perdessem, não faria nenhuma diferença, já que a parte não biológica já teria entendido completamente o funcionamento da outra. Podemos criar corpos com nanotecnologia, criar corpos virtuais, e a realidade virtual será extremamente realista. Os corpos virtuais serão tão convincentes quanto os reais. E teremos maneiras diferentes de criar corpos. Nós, de fato, precisamos de um corpo. Mas nosso corpo não precisa ser essa coisa biológica fraca que temos hoje, sujeita a tantos tipos de falhas. Nós poderemos escolher corpos. Nós poderemos transferir nossos corpos reais a corpos de realidade virtual. Hoje temos coisas como o Second Life, mas isso é apenas uma imagem numa tela. E ainda assim as pesquisas mostram que as pessoas já começam a identificar-se subjetivamente a esses avatares. Mas no futuro, não vai ser apenas uma imagenzinha num ambiente virtual.
você vai sentir que esse é realmente o seu corpo e que você realmente está naquele ambiente. Esse corpo será tão realista quanto o seu agora, e o ambiente também será tão realista como esse. Então, no futuro, será algo comum trocarmos de corpo, assim como de ambiente, e tudo parecerá extremamente real. Também poderemos fazer coisas na realidade real também, como tem chames de nanorobôs que podem ligar-se a um corpo virtual. Se pudéssemos viver muito tempo, nós ficaríamos, na verdade, entediados, porque depois de tanto tempo, não teria mais coisas para se fazer. Mas com essa tecnologia, não haverá somente uma expansão do tempo de vida, mas de sua qualidade, porque haveria milhões de ambientes virtuais para explorar. Nós vamos literalmente expandir nossos cérebros. Atualmente, nós temos apenas 300 milhões de reconhecedores de padrão organizados em uma hierarquia que podemos organizar em nosso cérebro, mas podemos expandir 300 bilhões para 300 trilhões. A última vez que fizemos isso no córtex frontal, nós criamos a linguagem, a ciência, os saltos qualitativos. Quando conseguimos expandir essa capacidade, não conseguimos nem prever hoje o que poderemos ser capazes de fazer. Certamente criaremos coisas totalmente novas como arte e ciência que seríamos incapazes no momento. Sem essa tecnologia, viver por centenas ou milhares de anos seria um verdadeiro pesadelo. Mas a tecnologia vai expandir a vida de maneira radical. Parece que eles estão falando sobre a mesma coisa, não é? No futuro, vamos salvar as nossas consciências em um servidor, reproduzi-las num holograma, ou seja, viver para sempre. Mas isso não é uma existência biológica. E não é interessante como, segundo ele, se tivéssemos a oportunidade de viver para sempre ou por longos anos nesses corpos atuais, a vida seria muito chata. Para ele, a existência só valeria a pena se esses corpos pudessem ser atualizados com essas tecnologias que eles estão desenvolvendo. Ora, mas antes do dilúvio, as pessoas viviam por 900 anos. A vida que Deus nos deu não deve ser algo para se lamentar. Ela é um presente, um dom que Deus nos deu para vivermos conforme a vontade dele, para servi-lo, para glorificá-lo. Mas muito bem. Agora vamos ver uma outra ideia estranha a respeito dessa questão de, após a nossa morte, continuarmos vivendo por meio dessa consciência externa ao nosso corpo. Bem-vindo à vida. Lamentamos informar que a sua existência anterior terminou em 14 de janeiro de 2052 devido a um acidente de trânsito. No entanto, a sua consciência foi armazenada em nossos servidores. Você pode estar um pouco confuso, mas fique calmo. Não há razão para se desesperar. Seu estado mental está sendo temporariamente ajustado para acalmá-lo. Aqui, na vida, você tem à disposição 30 mil atividades únicas e está conectado a outras mentes digitalizadas, tornando possível contactar seus amigos. Por favor, concorde com os termos para continuar. Eles querem ressuscitar a pessoa digitalmente? Mas não se engane. Por estar assistindo esse vídeo, você pode ter essa sensação de que você de fato ressuscitou, mas essa sua suposta consciência não passará de um programa rodando num computador, ou um programa que registrou enormes quantidades de dados sobre você e sua personalidade. No futuro, eles terão computadores ainda mais potentes para identificar e organizar todas essas informações a seu respeito a fim de criar esse avatar de você. Mas a questão é que não é você de verdade. Você não estará lá de verdade. Mas o jeito que eles estão retratando isso dá às pessoas a impressão de que é isso que vai acontecer. Então veja como existe muito engano envolvendo essas tecnologias aí. Eles chamam isso de vida pós-biológica. Agora pare para analisar essa frase por algum momento. Reflita sobre isso. Vida pós-biológica. Uma vida pós-biológica é uma mentira pós-biológica. Eu sei que você já percebeu. Mas o que significa biológico?
Biologia é o estudo da vida, dos organismos vivos. E o que é um organismo vivo? É a matéria mais energia. A consciência é um derivado disso daí. Portanto, por definição, a vida é biológica. Não existe esse negócio de vida pós-biológica. Você pode chamar isso de dados pós-biológicos, mas a biologia em si é a definição da vida. E, no fundo, isso daí tem outras implicações filosóficas. Por exemplo, para eles, a vida humana não é sagrada. Eles diminuem o verdadeiro valor e peso da vida, até mesmo se referindo a ela como se fosse um pesadelo. Para eles, nós somos apenas animais que evoluíram. Somos matéria e energia, não somos seres espirituais. Sendo assim, uma máquina pode ser chamada de vida? Veja o que o Kurzweil diz a respeito de trazer o seu pai de volta à vida por meio de dados coletados. Você acha que pode trazer o seu pai de volta de uma maneira que ele continuasse a ter consciência? Veja, eu tenho de meu pai centenas de caixas, documentos, gravações, filmes, fotografias que eu estou digitalizando. E a razão pela qual eu estou reunindo todo esse material de meu pai, como a música dele, suas cartas de amor, seus filmes e outras coisas, é para criar um avatar em inteligência artificial dele. É por isso que eu estou reunindo tanta informação quanto eu posso. E até mesmo o DNA dele. E esse avatar digital seria muito parecido com meu pai. Talvez seria mais parecido com meu pai do que se meu pai estivesse vivo hoje. Atualmente ele estaria perto dos 100 anos, o que quer dizer que ele não seria como o meu pai aos 58 anos quando ele morreu. O que aconteceu há uns 40 anos atrás. Isso é a contrafação da ressurreição, contrafação da imortalidade. Isso parece muito com o diabo falando. Veja só isso. A inteligência artificial vai trazer os mortos de volta à vida por meio de tecnologia 3D. Em breve poderemos ter músicos e celebridades que já faleceram por meio de hologramas. Por exemplo, eles já fizeram isso com a Whitney Houston. Segundo eles, ela foi trazida de volta à vida por um holograma. A serpente disse a Eva: Deus sabe que no dia em que dela comerdes, seus olhos se abrirão e você será como Deus. Satanás também disse: Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Segundo eles, quando nos garantirmos a habilidade de dar nós mesmos a imortalidade, ressuscitar os mortos e mesclar as nossas mentes ao pensamento não biológico e a essa mente coletiva digital, nos tornaremos deuses, disseram Harari e o Kurzweil. Outra coisa é como Deus é descrito nessas diferentes tradições. Todas as religiões apresentam Deus como tendo certos atributos. Deus é infinitamente criativo, bonito, amável e inteligente. O que acontece às entidades quando elas evoluem? Nos tornamos mais inteligentes, mais capazes de decodificar emoções, somos mais amáveis, mais criativos, mais bonitos. Portanto, nós estamos indo na direção de adquirirmos as propriedades de Deus, mas sem emitir. Nunca seremos literalmente infinitos, mas estamos indo nessa direção. Seremos mais parecidos com Deus, mais próximos de Deus, e isso num ritmo exponencial. É óbvio que essas pessoas não acreditam em Deus. Quando foram perguntadas se acreditavam em Deus, o Kurzweil respondeu: ainda não. Esse pessoal parece que lê o mesmo roteiro, não é mesmo? Elon Musk, o homem mais rico do mundo e dono de várias empresas de tecnologia, foi listado em 2008 como um dos jovens líderes globais do Fórum Econômico Mundial. Hoje, os nossos computadores e celulares nos dão habilidades sobre-humanas. É como diz o ditado: se não puder vencê-los, una-se a eles. Por meio de seus vários projetos, Musk é um proponente de diversos tipos de avanços tecnológicos, mas nenhum deles é tão impactante na vida do ser humano como o Neuralink. O microchip foi projetado para ler e escrever atividades cerebrais e potencialmente ajudar em doenças neurológicas como Alzheimer.
Segundo Musk, o dispositivo agiria como uma pulseira fitness em seu cérebro, e um dia poderia dar às pessoas poderes telepáticos. O Neuralink é um projeto encabeçado por Elon Musk. Trata-se do desenvolvimento de um implante cerebral que poderia permitir que um computador se tornasse a extensão do cérebro humano. Enquanto o objetivo inicial da neurotecnologia é melhorar as vidas daqueles que sofrem de problemas como epilepsia, mal de Parkinson e Alzheimer, é fácil prever como essa tecnologia migraria do limitado uso na medicina para o dia a dia e rotina de cada consumidor. Com a tecnologia como o Neuralink, nós, seres humanos, poderíamos ter a habilidade de operar nossos celulares e computadores apenas com a mente? Ironicamente, o próprio Elon Musk alertou no passado sobre esse tipo de tecnologia, dizendo que ela poderia nos roubar a humanidade. Talvez ele tenha dito isso para que pudesse criá-la primeiro. Se alguma empresa conseguir desenvolver uma tecnologia que possua atributos divinos, ela pode dominar o mundo? Nascido na África do Sul em 1971, Musk foi para o Canadá aos 17 anos de idade, mudando-se posteriormente para a Califórnia em 1995, aonde começou o seu primeiro negócio junto a Cerimon. Depois de criar uma segunda empresa, o negócio de Elon Musk eventualmente se fundiu a outra empresa do Vale do Silício, chamada Cofinity, que mais tarde evoluiu para o popular conceito de moeda digital chamado PayPal. Hoje em dia, o PayPal tornou-se um provedor de serviço financeiro que vai desplataformizar indivíduos e empresas que não aderirem a uma narrativa específica, fazendo isso através de uma parceria com o Southern Poverty Law Center. Naturalmente, o PayPal já não está sob a administração do Elon Musk. Mas as coisas ficam estranhas por causa do avô de Elon Musk, Joshua Holdman. Holdman foi um membro de uma organização chamada Tecnocracia Incorporada. Essa organização foi feita por cientistas que acreditavam que todos os políticos e empresários deviam ser expulsos do mundo, ter as suas plataformas, seu lugar na sociedade, substituído por engenheiros e outros especialistas, que então criaram a utopia da tecnocracia. Nós queremos começar pelos Estados Unidos. Mas como? Não haveria mais um Estado da nação, nem dinheiro, nem líderes, mas apenas a tecnocracia. Segundo a visão da tecnocracia incorporada, o mundo seria unificado com um único nome: TechMate. A mudança social vai ocorrer nesse continente. Ela vai acontecer, você goste ou não. A mudança social virá, esteja você pronto ou não. A tecnocracia é um meio pelo qual você se preparará para decidir se vai querer a ciência ou o caos. Naquela época, o avô de Elon Musk foi acusado pelo Ato de Defesa Nacional, porque esse grupo radical foi banido do país. Mas o mundo de governo único tecnocrata não é algo que o Elon Musk vive falando, especialmente quando se trata de sua visão para a Terra. Porém, quando o assunto é Marte, a coisa muda de figura. Você tem dinheiro para fazer o que quiser. Ok. Você pode ser um super-herói ou um super-vilão. Quem é você? Eu só estou tentando criar coisas úteis. Isso é muito importante, porque apesar de Musk ser visto como um herói por muitas pessoas, até mesmo na política, é perigoso colocar toda a confiança em uma pessoa na sua posição de poder, especialmente por causa da influência de seu avô. Bem, o meu avô se mudou com todos os seus filhos, incluindo a minha mãe, se mudou para a África do Sul porque queria usá-la como base de exploração. Atualmente, Elon Musk é crítico ao Fórum Econômico Mundial, apesar de concordar com muitas coisas defendidas por eles. Por causa disso, nós devemos perguntar se é possível que um indivíduo ou grupo
mude radicalmente o mundo? A resposta é sim. Elon Musk tem o poder para fazer isso. Na verdade, ele pode estar fazendo isso agora mesmo. Sem dúvida, você é um dos homens mais ricos do mundo. E provavelmente o mais influente. Quando você diz tome a pílula vermelha, você está querendo dizer que... Eu disse tome as 2 pílulas. As 2? Se aceitarmos que alguém como Musk exerça tanta influência assim, seria então plausível acreditar que um grupo com mais poder e mais influência estaria orquestrando aquilo que o avô de Musk idealizava, especialmente quando eles mesmos admitem tal coisa? Você já parou para pensar que daqui a 10 anos teremos implantes em nossos cérebros e podemos sentir o que o outro está sentindo? Todos vocês terão implantes. Nós estamos adquirindo o poder divino da criação e da destruição. Estamos evoluindo humanos para deuses e estamos adquirindo a capacidade de reinventar a vida. No final do clipe, o Harari disse mais uma vez que estamos transformando a humanidade em deuses. Ele chega até mesmo a dizer que seremos maiores do que o Deus da Bíblia. Como seria um mundo dominado por uma superinteligência de algoritmos não conscientes? É o livro Sapiens, escrito pelo professor Yuval Noah Harari. Eu decidi ir atrás do livro porque ele foi recomendado por Bill Gates e Barack Obama. E, sem dúvida, é um dos livros mais influentes que já li nos últimos 10 anos. E, sendo assim, eu tinha que dar uma olhada nele e eu fiquei impressionado. Estamos no processo de adquirir habilidades divinas em nos transformarmos em deuses. E digo isso no sentido literal, e não apenas em uma metáfora. Eu realmente acredito que você está ajudando o nosso grupo a focar em todas as possibilidades no futuro, em coisas que deveríamos estar pensando agora. Pare para pensar nas habilidades dos deuses, de acordo com as mitologias. Nós estamos hoje adquirindo essas habilidades. Por exemplo, na Bíblia, Deus é o Criador. O seu maior poder é criar. Ele cria animais, plantas, humanos, de acordo com a vontade dele. Nós, porém, estamos adquirindo o poder de criar vida, assim como Deus, mas de uma maneira ainda superior à do Deus bíblico. Considerando a Bíblia, a única coisa que Deus pode criar são coisas orgânicas, seres, como árvores, girafas, humanos, coisas orgânicas. Mas nós criaremos entidades inorgânicas, formas de vida inorgânicas, como ciborgues, inteligência artificial, etc. Se conseguirmos isso, e eu acho que vamos conseguir, muito em breve, nós superaremos o Deus da Bíblia. Você deve se lembrar que a maior preocupação do Fórum Econômico Mundial são aqueles que optarão ficar fora desse sistema. Veja o que o Harari diz nesse próximo clipe a respeito dessa evolução para o Homo Deus, para o Deus-Homem. Ele faz menção daquilo que eu tenho chamado há anos de bifurcação. Ele não usa essa palavra, mas ele refere-se a dividir a raça humana em 2 castas. Aqueles que estão evoluindo para os super-humanos e aqueles que permanecem em sua humanidade. Mas ele apresenta isso como uma questão de justiça e desigualdade econômica. Então você tem o rico, que são mais criativos e poderosos, e apenas veja o que ele vai dizer. Fica claro onde ele quer chegar. Lá naquele vídeo da Planejópolis, eles disseram que estavam preocupados com aqueles que estão sem usufruir esses serviços essenciais e estão se isolando em guetos. Essas pessoas não podem ficar de fora desse novo sistema. Então veja que a intenção deles é trazer todo mundo para essa nova agenda que eles querem implementar. Eles farão disso uma questão de justiça social, algo que deve ser realizado. Então vamos ouvi-lo falando mais a respeito desses humanos que estão se transformando em deuses ao adquirirem essas novas habilidades, a respeito dessa bifurcação da humanidade, na qual alguns seres humanos evoluirão para o patamar de Deus e os outros vão ficar como a comunidade Amish, atrasados no tempo
pois eles sabem que muitas pessoas vão insistir em permanecerem com a sua humanidade original. Tem uma parte no seu novo livro chamada Homo Deus, o que, segundo você, seria a espécie do futuro. Explica pra gente o que é isso. O termo significa o homem-deus. Deus é Deus e Homo é homem. A ideia por trás disso é que a próxima revolução na história não será econômica, política ou social, mas se dará na própria humanidade. Se você olhar para a história por milhares de anos, nós mudamos o mundo em torno de nós, mas não mudamos o mundo dentro de nós. Ainda temos exatamente os corpos e mentes que tínhamos no Egito Antigo e na Idade da Pedra, por exemplo. Mas na próxima grande revolução, com a ajuda da biotecnologia e inteligência artificial, passaremos a modificar aquilo que significa ser humano. Os maiores produtos da economia no século XXI não serão mais carros, ferramentas, armas, mas serão corpos, cérebros e mentes. Nossos corpos. Sim, nós aprimoraremos e mudaremos os nossos corpos. Parte por meio da engenharia biológica e parte por meio da conexão dos nossos cérebros a computadores, a peças biônicas, e assim nos tornaremos ciborgues, parte orgânicos, parte inorgânicos. A raça humana vai se dividir em duas castas biológicas. Pela primeira vez na história, será possível transferir a desigualdade econômica para a desigualdade biológica. Mas em 50 anos ou 100, talvez os ricos não sejam apenas mais ricos, mas serão mais criativos, serão mais capazes que as outras pessoas. Nem todos serão capazes de passar por essa evolução. Nem todos terão acesso o mesmo controle desta nova tecnologia. Dos 8 bilhões de pessoas no mundo, a maioria delas continuará sendo Homo sapiens tradicionais. Eles provavelmente vão perder valor econômico, perderão também poder político, perderão o controle de suas vidas. Provavelmente teremos uma sociedade extremamente desigual, na qual apenas uma pequena elite, seja de seres humanos evoluídos, ou de humanos que dominam os algoritmos, como o Google, como o Facebook, etc. Obviamente, haverá um tipo de polícia para lidar com aqueles que resistirão a tornar-se parte desse sistema. A princípio, o discurso será: coitadinhos, temos que ajudá-los a fazer parte da modernidade. Eles não podem ser excluídos, coitados. Mas aqueles que realmente estudam as intenções do Fórum Econômico Mundial sabem que esta classe é a maior preocupação deles, justamente por não quererem fazer parte desse novo sistema. Essas pessoas que querem permanecer da maneira original como Deus os criou. E, seguindo a lógica das coisas, haverá um momento em que essa classe começará a ser perseguida. Se eles não querem por bem, então vai ser por mal. Como eu já disse, no início será por meio do convencimento, haverá um esforço de propaganda primeiro. Essas pessoas passarão a ser descritas como estando cheias de ódio. Eu já consigo até imaginar os termos: supremacistas biológicos. Eles têm um discurso de ódio contra o avanço da humanidade. O que tem acontecido recentemente no mundo nos ajuda a compreender o caminho que isso vai percorrer. Porque hoje em dia já se acusa de discurso de ódio quem diz que uma mulher que se sente homem é, na verdade, uma mulher mesmo. Se essa mulher diz que é um homem, então você tem que concordar com ela. Do contrário, você está cheio de ódio. Bem, pode ser que alguém possa estar mesmo com ódio, mas muitos de nós apenas observam a biologia, a ciência, a realidade, a verdade. E o mesmo acontece aqui. Muitos dirão que as máquinas não são seres vivos de verdade. E elas ouvirão coisas como: ah, vocês que foram contra o movimento transgênero, não foi?
Esse é o movimento transhumano e você não entende ele assim como não entendeu o outro. Nós estamos transcendendo todos os dados de nossas vidas para viver eternamente em máquinas. Somos como deuses porque conseguimos as habilidades e o poder criativo de Deus. Meu amigo, as mentiras de Satanás chegarão. E as pessoas que são contra essas coisas serão acusadas de discurso de ódio e banidas de rede social, ou seja lá o que for. Mas eu quero terminar com um trecho de um outro seminário que fizemos. Nós já falávamos a respeito disso naquela época, então aproveitem esse pequeno clipe e nos vemos no próximo episódio. Eles chamam isso de transhumanismo, e é apenas o começo. Ray Kurzweil realmente quer se aprofundar nisso. De acordo com a CNN, os computadores tomarão conta de nós quando aprenderem a amar, diz o futurista Ray Kurzweil. O famoso inventor americano que vive prevendo o futuro com uma precisão assustadora, diz que os computadores se igualarão ou mesmo vencerão a inteligência humana até 2029. Até lá, os computadores possuirão emoção e personalidade. Quando eu falo a respeito de computadores atingindo os níveis de inteligência humana, não me refiro à inteligência lógica, mas a ser engraçado e expressar sentimentos de amor. Esse é o diferencial da inteligência humana. O futurista falou a respeito da inteligência artificial e do futuro da tecnologia com o astrofísico Neil deGrasse Tyson. Quando este perguntou se um dia os computadores ganhariam um prêmio Nobel e suplantar o aspecto daquilo que é ser um humano, o Kurzweil disse: "Veja, nós vamos nos unir àquela inteligência." Mas o que ele quis dizer com nos unirmos a essa inteligência? Ele se refere ao transhumanismo, ao Homo Optimus, a união entre nós e a tecnologia em si. Deixaremos de ser apenas humanos biológicos para sermos humanos híbridos até 2030, segundo ele. Isso quer dizer que os nossos cérebros serão capazes de conectarem-se diretamente à nuvem, à internet. E isso é realmente sério. Haverá milhares de computadores e esses computadores aumentarão, suplementarão a nossa inteligência atual. Ele diz que o cérebro se conectará por meio de nanorobôs feitos a partir de fitas de DNA. Então, pequenos robozinhos no nosso cérebro vão conectar os nossos pensamentos às ideias e memórias e enganos de um monte de computadores na nuvem, na internet. E aí, você gosta da ideia? Este seria um gigantesco mecanismo de controle. Para ser honesto com vocês, eu não sei se a coisa vai chegar nesse ponto, mas continuando com o artigo, ele diz: o nosso pensamento no futuro será um pensamento híbrido e não biológico. Ora, se não é biológico, então não somos nós pensando. Estaremos terceirizando o nosso pensamento para a máquina. Quanto maior e mais complexa for a nuvem, mais avançado será o nosso pensamento. Ao chegarmos ao final da década de 2030 ou até mesmo 40, o Kurzweil acredita que o nosso pensamento será predominantemente não biológico. Predominantemente. Isso quer dizer que a gente não vai pensar por nós mesmos, porque todo o pensamento nosso será feito pelos computadores. Nós iremos gradualmente nos mesclar e evoluirmos, disse ele. Seremos capazes de fazer backups do nosso cérebro. Esses micro-robozinhos em nosso cérebro criarão para nós novos sentidos corporais. Atualmente, a música agrada os nossos ouvidos e uma boa comida estimula as nossas papilas gustativas. Mas, segundo ele, nós criaremos arte para outros sentidos de nosso corpo. Outros sentidos. Isso não parece com aquilo que a serpente disse a Eva lá no início?